E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui com os dados de um paciente que eu queria analisar de forma bem simplória aqui com vocês, tá bom? É um caso simples, tranquilo de ser analisado. Queria fazer uma ligeira demonstração de como é que a gente pode proceder diante de um caso, né? De um possível risco relacionado a algum medicamento que envolva ou reação adversa, interação medicamentosa. Toda vez que a gente está diante de um problema relacionado ao medicamento, quer queira, quer não, acaba sendo uma relação de investigação. E obviamente que a investigação clínica, ela depende de alguns parâmetros, alguns subjetivos, outros objetivos, tá? Por exemplo, quando se fala de parâmetros subjetivos, pode ser diante da anamnese com o paciente, algum relato que ele venha fazer, alguma queixa que ele tenha, né, a dizer. Enquanto que um parâmetro objetivo pode ser, por exemplo, um resultado laboratorial, tá? Um resultado clínico, tá bom? Um exame de imagem, um laudo. São alguns dados objetivos que nós precisamos para concluir essa investigação clínica. Agora mesmo tem um paciente, tá? Admitido no hospital tem 3 dias. Ele é um paciente sequelado de AVC, paciente cardiopata. Nesse momento agora ele está fazendo uso de alguns medicamentos, eu não vou listar todos não, nem posologia, tá bem? E esse paciente, dentre vários medicamentos que ele usa, ele está usando fenitoína, ele está usando amiodarona, losartana, espironolactona. Juntei todos esses medicamentos que ele está em uso, tá bem? E coloquei em algumas plataformas para a gente analisar as possíveis interações medicamentosas, ok? Tem várias possibilidades, tá bem? Então vocês podem usar Micromedics, vocês podem usar Medscape, pode usar o drugs.com. Obviamente que aquelas gratuitas dão uma possibilidade de acesso mais universal, tá? Eu sempre recomendo essas duas gratuitas de boa qualidade, né? Que é o Medscape, que é o drugs.com. Vale muito a pena usar. Então, repare só, quando a gente lança, tá, esses dados na plataforma, independente, né, quando a gente já conhece bem a farmacologia, a gente já consegue prever, obviamente, essas interações, ok? Quando a gente ainda, mesmo conhecendo bem farmacologia, é importante que use as plataformas porque existe uma infinidade de tipos de interações medicamentosas, de riscos que o paciente pode vir a ter, tá? Então, olha só, lançando, né, todos esses medicamentos nas plataformas, a gente percebe diversas interações. Teve uma que apareceu como interação grave, um risco grave que o paciente pode correr, que é a interação entre espironolactona e losartana, que são 2 dos medicamentos que esse paciente agora, de apenas 48 anos, está em uso, tá? E lá diz o seguinte, ó, ao interagir, depois vocês até testem, tá? Coloquem na plataforma de vocês aí. Ao interagir a espironolactona com a losartana, o paciente tem risco de hipercalemia, que seria o aumento das concentrações de potássio no sangue. Tá bem? Farmacologicamente isso é bem tranquilo de ser explicado. Também a losartana é um antagonista de angiotensina 2. O fato de antagonizar o receptor da angiotensina 2 faz com que exista menor liberação de aldosterona, e é por isso que a gente tem menor retenção de sódio e, portanto, a gente acaba resguardando um pouco mais o potássio. E a espironolactona, como o próprio nome já diz, é um diurético por poder de potássio. É natural, tá, que as evidências vão nos dizer que existe um risco real de hipercalemia. Só que cabe a nós, diante dessa informação, analisar se esse risco que é real, que é potencial, de fato está presente na rotina desse paciente. Porque eu não posso tomar nenhuma conduta, eu não posso tomar nenhuma decisão sem antes analisar os dados subjetivos e objetivos referente a esse evento, esse possível evento adverso com o medicamento. Tá bom? Então, olha só, se o paciente tem hipercalemia, tá, clinicamente ele pode demonstrar o quê? Tá? A parte de dados objetivos, o laboratório, ele pode me ajudar ou não pode? Então, por exemplo, quando o paciente, pessoal, começa a apresentar hipercalemia, existem vários sinais, como qualquer doença, né, pode desenvolver sinais e sintomas, a hipercalemia também tem. Também como, por exemplo, parestesia, que é aquela sensação de formigamento, principalmente nas extremidades.
ok? O paciente sente desconforto precordial por conta de arritmia, esse também é um outro sinal. Esse paciente, ele vai ter ele pode queixar de cãibra, ou então de paralisia muscular. Então, esses sinais a gente precisa buscar, né, no momento da anamnese para investigar se a hipercalemia está ocorrendo, né? Obviamente, nos traz muito mais, né, muito mais força, tá, de investigação se o laboratório me dizer como é que está a concentração plasmática de potássio. E é o que aconteceu. Nesse momento aqui agora mesmo, por exemplo, esse paciente está com potássio de 4,8, dentro da normalidade. Então, por mais que as plataformas estão me dizendo que existe um risco real, potencial de hipercalemia, que é grave para esse paciente, principalmente se ele for diabético, se ele for nefropata, tá? É grave? É, óbvio que é grave. Mas antes de qualquer decisão a ser tomada, eu preciso investigar se de fato esse paciente está sofrendo esse problema com o medicamento, ok? E isso requer treinamento, tá? Isso requer busca, isso é uma rotina que você precisa ficar traçando. Quanto mais você trabalha essas condições, esse pensamento clínico, mais capaz você vai se sentir, ok? Nós vamos iniciar na próxima terça-feira o nosso curso, tá? O projeto Missão Óreos, que é um curso voltado para análise e interpretação de interações medicamentosas, sempre pensando em casos clínicos reais, potenciais. Nós vamos trabalhar diversos casos, desde o trabalho do conceito, das classificações das interações medicamentosas, até o uso dessas plataformas digitais e as tomadas de decisões clínicas importantes frente às interações medicamentosas. Teremos esse treinamento, tá, online, mas muito prático, que está sendo muito bem montado, muito bem trabalhado. E eu convido vocês, tá? O link de inscrição está aí na bio da nossa página aqui no Instagram. Então, inscrevam, ainda temos vagas e estamos trabalhando com muito afinco para desenvolver esse projeto que nós vamos iniciar na próxima terça, dia 24, às 8h30, tá, da noite. Então, aguardo vocês lá. Um forte abraço, bons estudos aí para vocês.